Vamos falar um pouco sobre o PL 490, do Marco Temporal de Terras Indígenas. Primeiro, relembrar uma breve história. O Brasil descoberto em 1500 e depois de 488 anos, o constituinte brasileiro resolveu colocar na lei de que no dia 5 de agosto de 1988, se o índio estava naquela área, aquela área é indígena. Se ele não estava naquela área no dia 5 de agosto de 88, e aquela área não seria indígena. É isso que está na Constituição. Mesmo assim, deu um prazo ao Ministério Público Federal e também às organizações não governamentais para que tivesse ainda um estudo durante alguns anos para levantar se caso algum índio ficou descoberto sem território. Mas isso foi lá em 1988. Como não teve uma regulamentação sobre isso, acabaram se aproveitando dessa brecha da lei e passaram a continuar pedindo demarcações de áreas indígenas no modelo de estudos antropológicos, onde o Congresso Nacional não se envolve, a sociedade civil não se envolve, a cidade onde está aquele território não é chamada para debater sobre aquele tema, ninguém, nem o prefeito, nem vereadores, nem Ministério Público, nem a sociedade civil organizada, simplesmente nesse rito do antropólogo, Ministério da Justiça e o presidente da República homologa e cria-se uma nova área indígena no Brasil. E assim chegou a 14,1% do território brasileiro em áreas indígenas para 900 mil habitantes brasileiros indígenas. Significa que a metade desses 900 mil estão na área rural, a outra metade não está mais. Já estão na área urbana, já estão na sua vida praticamente dentro da população urbana. Mesmo com tudo isso, tem mais de 400 processos ainda dentro da FUNAI para tentar ser homologado e criar novas áreas indígenas, que vai passar de 20% do território brasileiro. Toda a produção agrícola do Brasil, da pecuária, a commodity, a fruta, ao legumes, não chega a 10% do território brasileiro, e a área indígena a 14,1% de área indígena. Significa que a partir do PL 490 não vai poder mais demarcar indígena? Claro que vai, mas com critérios. Antigamente, com essa lei atual, antes dela passar pelo Senado e ser homologada, com a atual legislação, você só vai ouvir o antropólogo e o governo, ninguém mais, governo federal, e além disso, você é expropriado, você é proprietário de uma área, como é o caso do Rio Grande do Sul, onde proprietários rurais com escritura de 100 anos, centenário, estavam perdendo a sua área para indígena porque um antropólogo decidiu que aquela área já foi indígena alguma vez na sua história. O Brasil inteiro foi área indígena, então não dá para ter esse critério. O critério que tem que ter, se caso, justo ou injustamente, essa área foi determinada como área indígena, esse proprietário rural que investiu, construiu cerca, abriu a sua área, produziu, tem lá a sua vaquinha, tem suíno, tem ave, tem trator, tem um armazém, tem grande produção de soja ou de algodão, ou pequena propriedade, ele seja indenizado. Então o PL 490 resguarda isso para o proprietário rural não ser tomado na mão grande e ser expulso da sua terra, como a atual legislação faz hoje, criando conflito no campo. Essa mudança existe, mas não proíbe de continuar a demarcação, apenas vai continuar tendo com critério. Essa é a grande vantagem que passa a ter. Mais do que isso, o PL 490 também discute a liberdade econômica do índio, onde ele pode produzir e ter o seu ganho com o seu próprio suor, ter seu sustento, até porque todos os índios brasileiros vivem de Bolsa Família. Então o PL 490, diferente que muitos pregam, que é contra o índio, que é contra não sei quem, não é contra ninguém, é a favor da segurança jurídica e do direito à propriedade. O Brasil tem o direito de ter uma lei clara, auto-aplicada, moderna. Então o marco temporal passa a ser vigorado a partir daí, dizendo que o índio que estava lá no dia 5 de agosto de 1988, aquela área é indígena. Se não estava, a área não é indígena. E se tiver que ter uma outra área, novas áreas indígenas, além desses 14% do território brasileiro, vai ter que ter critérios e não vai ter que punir o proprietário rural, porque ele também é brasileiro. Ou seja, o índio tem sido vítima, o proprietário rural tem sido vítima e o Estado brasileiro o algoz dessa legislação capenga e injusta que chegou até agora. Então, o PL 490 é um PL importante para o Brasil, importante para o direito à propriedade, para a segurança jurídica, para que o Brasil cresça de forma ordenada, organizada e pacificamente.